cama com alguém que você não conhece. O sexo deve ser pessoal. É a chance de entrarem no ser um do outro a fim de serem verdadeiramente um só. É um conhecimento do outro que leva à intimidade profunda. Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher. Ele engravidou e, tendo dado à luz Caim, disse: Alcancei do Senhor um filho homem. Gênesis 4:1. Em um domingo, quando eu, Sheila, estava no fim do ensino fundamental, eu estava sentada nos bancos de madeira da igreja com meus amigos pré-adolescentes perto de mim. Naquele dia, o pastor abriu a Bíblia em Gênesis 4:1 e leu na versão King James. E Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: Concebi um homem do Senhor. Nós rimos baixinho, mas com tamanha intensidade que o banco começou a tremer e minha mãe olhou brava para mim. Mas foi hilário. Adão conheceu sua mulher. Era como se Deus estivesse com vergonha de usar a palavra real ou algo assim. Tendo escrito sobre sexo para meu blog por mais de 15 anos, eu aprendi uma coisa sobre esse versículo. Ele contém a mesma palavra que Davi usa nos Salmos quando ele diz: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Salmo 139, 23. Talvez não fosse porque Deus estava com vergonha de usar a palavra, mas sim porque ele queria nos mostrar uma verdade maior. Deus queria que nós soubéssemos que o sexo não é apenas um ato físico, é um ato profundamente íntimo também. Pense sobre quantas imagens há nas Escrituras sobre o relacionamento de Deus conosco em termos de casamento. O céu é descrito como um banquete de casamento. Mateus 22:2. Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Efésios 5:25-33. Deus anseia por nos conhecer profundamente, e ele fala sobre isso usando termos de casamento porque é a melhor aproximação que temos para o desejo que Deus tem por nós. Ele nos criou para desejarmos um ao outro, assim como ele nos deseja. É por isso que o sexo foi criado não apenas para ser fisicamente íntimo, mas para ser um conhecimento emocional e espiritual também. Quando todas as três formas de intimidade estão presentes, espiritual, emocional e física, cada uma delas trabalha em conjunto com a outra para que alimentem uma outra. Quanto mais vocês riem e se aproximam, mais vocês desejam um ao outro e fazem amor. Quanto mais vocês fazem amor, mais conectados se sentem, o que torna o seu compromisso mais forte. É isso que acontece. Nossas estatísticas mostram que as mulheres são mais propensas a alcançarem o orgasmo quando o resto do relacionamento está forte. As mulheres da nossa pesquisa, cujos casamentos estavam nos primeiros 20% em satisfação conjugal, são 4 vezes mais propensas a atingirem o orgasmo com regularidade do que as mulheres nos últimos 20%. Mas e se olharmos especificamente para a intimidade durante o sexo? Quando perguntamos às mulheres o quanto vocês estão satisfeitas com a quantidade de intimidade que sentem com seus maridos durante o sexo, as mulheres que disseram estar satisfeitas são 5 vezes mais propensas a atingirem o orgasmo com regularidade durante o sexo. Isso provavelmente acontece também porque elas são 12 vezes mais propensas a contar que seus maridos têm o prazer sexual delas como prioridade e 14 vezes mais propensas a dizer que eles fazem preliminares suficientes. A falta de intimidade durante o sexo, portanto, não apenas torna o sexo menos significante, mas também o torna menos divertido. Mas por mais importante que seja se sentir próximo um do outro durante o sexo, você não pode simplesmente tirar a intimidade da cartola quando você está insatisfeito no seu casamento. E é por isso que o sexo não é apenas físico, mas abarca todo o seu relacionamento. Alguns anos atrás, eu fui convidada por um grande site de notícias e estilo de vida para um debate sobre ética sexual. Eu estava argumentando que quaisquer dois corpos podem ter coito, mas quando reduzimos o sexo a algo meramente físico, arruinamos a intimidade. Outra convidada, que estrelou em alguns filmes pornográficos e que escreveu um blog pornográfico, como eu me meto nessas coisas, falou sobre o quanto ela achava o sexo algo íntimo, mas tudo que ela pôde dizer foi: quando eu faço sexo com um homem, mesmo se for um homem que eu acabei de conhecer, a intimidade é incrível. É realmente possível ser íntimo com alguém quando você nem sabe o nome da pessoa? Não são apenas atores pornográficos que confundem intimidade com sexo. Quando estou em podcasts cristãos falando sobre meu outro livro, O Guia da Garota Santa para o Sexo Incrível, geralmente presumem que eu não direi a palavra sexo porque crianças podem estar ouvindo. Temos que dizer intimidade em vez disso. Mas talvez isso seja parte do problema. Nós estamos tratando intimidade e coito como se sempre fossem sinônimos. Mas são? Bilhões de pessoas neste planeta já transaram. Eu não sei quantas realmente fizeram amor. O sexo te faz sentir conhecido? Para que o sexo seja íntimo, ele precisa dizer eu te quero, não apenas eu quero sexo. Precisa dizer eu te vejo, eu te escolho, eu quero ter uma experiência com você e só você. Eu quero te conhecer melhor. Você é a palavra-chave. Você é o foco. O sexo não é apenas sobre mim, é sobre eu conhecendo você e construindo um nós. Mas esse desejo por intimidade é a ideia que os casais estão recebendo da nossa cultura evangélica? Quando lemos os livros cristãos best-sellers sobre casamento, esse potencial do sexo ser sobre conhecer estava misteriosamente ausente. O que encontramos foi que muitos desses livros retratam o sexo como uma necessidade primariamente masculina, e uma necessidade física ainda por cima. Por exemplo, o livro Amor e Respeito, do autor Emerson Eggerichs, do Foco na Família, claramente diz que o marido tem uma necessidade de liberação física por meio da intimidade sexual, sem jamais mencionar que o sexo deve ser sobre intimidade, não apenas sobre ejaculação. Além disso, há uma anedota absurda no livro Ela Precisa, Ele Deseja, de Willard F. Harley Jr., na qual o marido argumenta que um caso de adultério na verdade pareceu ajudar seu casamento.
Como ele estava satisfazendo suas necessidades sexuais com Maureen, sua amante, ele achou mais fácil ser gentil com sua esposa, Mary, uma estudante em tempo integral que também estava ocupada com os filhos pequenos. Quando Mary conseguiu um tempo dos estudos e queria fazer amor, ele a atendia avidamente, mas ele não a incomodava em outros momentos porque Noreen o ajudava com alívio sexual. Tudo ótimo, até Jane, amiga de Mary, descobrir o caso e contar para Mary. Embora o autor provavelmente tivesse a intenção de mostrar a importância do sexo para o bem-estar emocional dos homens, essa história parece uma propaganda de um marido e 5 mulheres. O que acontece quando dizem repetidamente a casais que o sexo é sobre o alívio físico do homem e a intimidade nem é mencionada? Sobra-nos apenas a imagem de sexo que a minha companheira de entrevista e atriz pornô daquele debate sobre ética sexual teria compreendido. Eu tenho feito sexo com meu marido por 20 anos, mas não me lembro se já fizemos amor. Ele acha que apalpar meus seios e me chamar de termos pornográficos é demonstrar amor. Em resposta a ela, outra mulher disse: meu marido faz sexo da maneira que serviu de modelo para ele através da pornografia. É animalesco. É um alívio durante o qual ele diz coisas tipo: você é tão gostosa. Ele se sente amado durante essa experiência porque ele está sentindo o barato da excitação e do orgasmo. Mas fazer amor requer vulnerabilidade, e é assustador ser vulnerável com outra pessoa, especialmente se você teve uma infância difícil como meu marido. Então eu entendo, mas isso machuca e é frustrante. Sexo sem conexão é vazio. Uma das respondentes do questionário, cujo marido de 35 anos assistia pornografia copiosamente e a estuprava repetidamente, compartilhou conosco essa anotação do diário dela, que ela escreveu durante a terapia depois do divórcio. Eu sinto raiva ao perceber como ele me usava sexualmente. Eu li que alguns homens focam unicamente em ter certeza de que a mulher alcance o orgasmo. Ele com certeza era assim. Mas ele usava coisas para me estimular mesmo que eu implorasse para não usar. Ele fazia isso e ainda fazia sexo manual ou oral, a fim de que eu atingisse o clímax antes mesmo de ele penetrar em mim, porque fica mais apertada para mim. Era sempre sobre ele. Ele se sentia um herói, porque minha mulher sempre tem orgasmos, mas eu geralmente me sentia usada. Agora eu entendo que eu era. Pergunta de reflexão. Como é o equilíbrio entre o aspecto emocional e o aspecto físico do sexo no seu casamento? Você acha que está desequilibrado? Você quer que algo mude? Fazer sexo fisicamente e até mesmo atingir o orgasmo fisicamente não são necessariamente o conhecer real. Deus quer que nós tenhamos mais do que só isso, e nós fazemos um desserviço a nós e ao sexo quando resumimos tudo somente ao físico. Muitas mulheres em nossos grupos de foco também disseram que a conexão emocional durante o sexo é até mais importante para elas do que a conexão física. Mesmo quando elas não conseguem alcançar o orgasmo, elas ainda ficam gratas pelo presente que o sexo foi, já que ele as uniu profundamente aos seus maridos. Eu, Joana, tive uns últimos anos caóticos. Eu tive tantos problemas de saúde bizarros que a minha família me chama de floquinho de neve especial. Depois de 18 meses de infertilidade, eu finalmente fiquei grávida do meu primeiro bebê. Mas durante o primeiro trimestre, minha mãe notou um caroço no meu pescoço. Sim, era câncer. Enquanto ainda estávamos nos recuperando do impacto, meu marido começou um novo emprego como advogado. Nos mudamos para o outro lado do país, longe da família. Eu defendi minha tese de mestrado e 3 dias depois me tornei mãe. Eu passei por uma cirurgia. Me declararam livre do câncer e naquele verão as coisas pareciam ter se assentado mais. E eu estava feliz por estar esperando o nosso segundo bebê. Mas nas primeiras horas de uma manhã de quinta-feira, eu estava sangrando profundamente durante um aborto espontâneo possivelmente letal, pensando em como eu não queria morrer, deitada em cima de uma toalha de praia turquesa na minha sala de estar. Chamamos uma ambulância. Graças a Deus ela chegou a tempo e eu fui estabilizada por uma equipe de médicos maravilhosos. Por alguns meses depois disso, quando fazíamos amor, eu não conseguia chegar ao clímax ou mesmo ficar muito excitada durante o sexo. Não era apenas o peso do aborto, ou ter que lidar com o peso da experiência de quase morte. Eram os anos anteriores de mágoa que me botavam para baixo. Mas durante esse tempo de cura, mesmo que meu prazer sexual fosse esquivo, nós continuamos sendo sexualmente ativos, já que queríamos conceber e nos conectar emocionalmente. Relembrando esse tempo, eu me lembro da ternura que meu marido demonstrava ao longo do meu processo de luto. E mesmo que nossa motivação primária para o sexo fosse ter outro bebê, nós também percebemos que ele era extraordinariamente reparador. Pergunta de reflexão. Houve vezes em que o sexo foi inspirador e íntimo, mesmo que você não tenha tido um orgasmo? O que o tornou especial? Você não pode ter intimidade se você não se sente valorizado. Em casamentos saudáveis, o sexo pode ajudar o casal a se sentir mais próximo. É uma expressão tangível do amor, comprometimento e ternura que já estão presentes. Uma mulher nos nossos grupos de foco, que está casada há 28 anos, explicou dessa maneira. Às vezes, no nosso casamento, eu sinto como se houvesse alguma distância porque ele está estressado, ou eu me sinto menos amada porque não há um tempo para mim. E eu só dou um passo para trás e digo, sabe de uma coisa? Vamos fazer sexo. E aí, bum! É como se um interruptor de intimidade fosse ligado. Quando eu tomo essa decisão, quando eu dou aquele passo, eu colho os benefícios de me sentir amada, porque eu posso simplesmente apreciar o quanto ele quer me amar. É um lindo dar e receber. Mas quando não há essa fundação de se sentir valorizado e conhecido, não podemos esperar que o sexo por si só a crie. Na verdade, o sexo separado da intimidade pode aumentar o abismo entre duas pessoas. Eu, Sheila, acho que essa é a raiz de perguntas como essa que chegam ao meu blog. Estamos casados há quase 10 anos e temos 4 filhos. Sim, ele é um cara calado, mas eu sinto que nunca conversamos. Eu geralmente me sinto falando com uma parede. Eu não sei quantas vezes eu já chorei e implorei para ele conversar comigo e disse para ele que eu estou me sentindo tão solitária. Ele simplesmente não se importa. Ele é gentil e atencioso quando quer sexo, mas no dia seguinte ele volta a ser indiferente e rude.
Como eu posso fazer sexo quando não há conexão emocional alguma? Eu estou tão cansado de fazer tudo sozinha, de cuidar de todo mundo e de tudo. Eu tentei todas as linguagens do amor com ele. Eu mando mensagens de texto para ele dizendo que tenho orgulho dele e todo tipo de palavras de afirmação. Ele não responde. Eu já preparei as marmitas dele. Nenhum obrigado. E às vezes ele até as esquece na geladeira. Eu já preparei os pratos favoritos dele e comprei umas coisinhas no mercado. Eu tentei o toque físico e, claro, fizemos sexo. Eu simplesmente não vejo saída. Em O Ato Conjugal, o livro de cabeceira sobre sexo para casais da geração X, que vendeu mais de 2,5 milhões de exemplares, Sim LaHaye conta a história de um casal chamado Bill e Suzy. Bill sempre tratara Suzy como um objeto sexual, ignorando as barreiras dela quando eles estavam namorando e fazendo coisas mesmo quando ela pedia para ele não fazer. Suzy se sentia desrespeitada e invisível. Apesar disso, qual era a resposta? Perceber que Bill precisava de sexo. Suzy tinha 3 problemas. Não apreciava as relações sexuais, não compreendia as necessidades de Bill e estava mais preocupada consigo própria do que com o marido. Quando confessou seu egoísmo e descobriu que o amor realmente significava para ele, sua vida sexual mudou inteiramente. Suzy tinha 3 problemas, mas aparentemente Bill não tinha nenhum. O livro jamais sugere que Bill trate Suzy como uma pessoa, que peça desculpas pelo seu tratamento com ela ou que entenda as necessidades dela. Suzy só precisava dar mais mel para ele. Em um exemplo ainda pior, LaHaye conta a história de uma mulher que tinha se privado de sexo com seu marido severo e rígido. LaHaye conta que a esposa admitiu: as terríveis surras que ele dava nas crianças me deixavam enjoada. O filho de 19 anos cortara contato e for viver em uma comunidade para se afastar do pai. Mas qual foi a solução que LaHaye sugeriu? Que a esposa se arrependesse e se entregasse sexualmente para o seu marido fisicamente abusivo, que roubara o relacionamento dela com os filhos. Repetidas vezes nesses livros e em outros, quando as mulheres têm necessidades legítimas de segurança emocional e até física nos seus casamentos que não são atendidas, dizem para elas que fazer sexo vai consertar as coisas. Em casamentos saudáveis, às vezes a solução realmente é que ambos precisam de sexo. Mas o sexo não pode consertar egoísmo ou preguiça. Ele não pode consertar um relacionamento abusivo. Ele não pode curar adultério, uso de pornografia ou luxúria. É perigoso dizer para um leitor fazer sexo com um cônjuge abusivo. Se você tem um relacionamento abusivo em que você se sente que precisa pisar em ovos para evitar irritar seu cônjuge e você se sente em risco, ligue para um disque denúncias. No Brasil, 100 ou 180. Fazer sexo não pode consertar problemas sérios no seu relacionamento. Não são apenas as mulheres que sofrem com essa ideia de que o sexo por si só pode aproximar os dois. O que muitos desses livros falham em mencionar é que os maridos precisam de conexão emocional também. Alívio físico sem intimidade real é vazio e insatisfatório. Um homem nos contou: a pior coisa é fazer sexo com minha esposa quando é óbvio que ela não está interessada. Como homem, para ficar sexualmente satisfeito, eu quero que a minha esposa deseje o meu toque e o prazer que eu dou para ela. Fazer sexo só para ejacular é triste. Eu sei que a maioria das pessoas acham que o sexo é puramente físico para um homem, mas não é. Eu diria que é a coisa mais emocional que um homem pode sentir. Nada diz eu te amo, eu preciso de você, eu te aceito, eu te desejo, como fazer um sexo daqueles com minha esposa quando ambos sentimos prazer juntos. Sexo unilateral, quando tudo que eu faço é ejacular, parece uma rejeição profunda. Esse homem não precisa apenas de alívio físico. Ele tem necessidades demais. Somente o alívio físico não é suficiente para ele se sentir sexualmente satisfeito. Não é sobre o orgasmo tanto quanto é sobre a conexão. Intencionalmente ou não, ao descrever a necessidade sexual em termos de alívio físico em vez de intimidade, muitas mulheres permitem que os homens façam coito e se sentem orgulhosas de si por cumprirem sua obrigação de esposas, enquanto seus maridos solitários ficam desesperados por conexão. No fim das contas, amor e respeito sequer menciona que a intimidade é um benefício do sexo para os homens. Somente menciona o alívio físico e o sentimento de respeito. Esse tipo de fala faz os homens se sentirem vazios e as mulheres usadas. Muitas mulheres, quando ouvem conselhos, como os que livros assim dão, ouvem alto e claro: eu não tenho importância. O sexo não pode ser íntimo se você não sente que tem importância. Na verdade, isso nem é sexo, conforme definimos. Isso é apenas coito e é uma imitação patética do que Deus planejou. O sexo, afinal de contas, é extremamente pessoal. Vocês estão nus de uma forma que jamais estariam com outra pessoa. Vocês mostram um lado de si para o outro que jamais mostrariam para outra pessoa. Vocês usufruem da paixão da forma em que vocês são mais autênticos, deixando o controle de lado e se rendendo ao momento. Por causa dessa entrega e vulnerabilidade, o sexo se torna a combinação de vocês como um casal, não apenas como corpos. É físico, sim, mas é muito mais do que isso. Essa vulnerabilidade intensa pode ser porque a proximidade emocional faz tanta diferença para a satisfação sexual das mulheres. Proximidade emocional traz confiança. Quando você se sente próximo do seu cônjuge e confia nele, é mais fácil perguntar: ei, sabe o que eu gostaria de experimentar? Ou, eu não gosto muito disso, podemos tentar outra coisa? É isso que provavelmente está por trás da nossa descoberta de que mulheres que têm proximidade durante o sexo são muito mais propensas a terem maridos que são excelentes nas preliminares. Conexão emocional simplesmente não pode ser separada da conexão sexual. Elas foram planejadas para alimentarem uma a outra. Sexo como conhecimento requer verdadeira reciprocidade. Quando você começa a namorar com alguém, você namora porque gosta da pessoa. Você quer ficar perto dela. Você dá valor ao que ela tem a dizer. Você se apaixona. Mas assim que você se casa, a dinâmica geralmente muda. O foco não é mais essa pessoa com suas particularidades, pontos fortes e fracos e personalidade. Passa a ser o que você deve fazer. Namorar trata do que você quer fazer. O que é natural, quem se encaixa com você como uma peça de quebra-cabeça. Quando você está casado, trata de decidir com que peça de quebra-cabeça você deve se parecer. Eis uma descoberta interessante na nossa pesquisa. Mulheres que não acreditam que os papéis de gênero tradicionais sejam imperativos morais se sentem mais ouvidas e vistas em seus casamentos. Na verdade, mulheres que vivem na
típica dinâmica de homem ganha-pão, mulher dona de casa, também se sentem mais vistas se elas veem essa dinâmica como uma opção e não como um papel dado por Deus. Isso significa que é errado ter um cônjuge que ganha o pão e outro cônjuge que fica em casa? Não. Nós três que estamos escrevendo este livro escolhemos especificamente carreiras que nos permitiam ficar em casa com nossos filhos. Mas, quando aceitamos os papéis de gênero tradicionais sem questioná-los, criamos uma dinâmica estranha no casamento, na qual vemos um ao outro como categorias em vez de como pessoas. Fomos todos criados com pontos fortes, dons e chamados únicos, e eles nem sempre se encaixam com os papéis de gênero tradicionais. Quando o casal toma decisões baseadas em quem Deus os criou para ser, em vez de se basearem em quem